Olá, já pensou ter uma segunda chance de entrar na residência médica ainda este ano? Pois é, essa porta se abriu. Uma oportunidade extra, com início já em setembro, surgiu para preencher vagas em Minas Gerais e Goiás. Vamos mergulhar nos detalhes disso hoje? Oi. É uma novidade importantíssima mesmo. A RMG, né, a Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais, ela organiza processos grandes como o PSU-MG e, em parceria, o PSU-Go. E agora publicou um edital para uma segunda entrada em programas de residência, começando agora, em 2025. Exato. E essa iniciativa não veio do nada, certo? Ela segue uma nova diretriz da Comissão Nacional de Residência Médica, a CNRM, justamente para tentar ocupar aquelas vagas que, sabe, por algum motivo, não foram preenchidas no processo regular lá no início do ano. E olha, toda a nossa análise aqui se baseia estritamente nas informações do edital oficial que a ARMG divulgou, tá? Isso. E o nosso objetivo aqui é destrinchar como essa seleção extra vai funcionar. Vamos passar pelas datas cruciais, pela estrutura da seleção, pelas vagas que estão em jogo e, claro, refletir um pouco sobre o que essa oportunidade significa para quem está nessa jornada da especialização médica. Ótimo. Então, começando pelo básico. Por que abrir essa segunda janela de entrada especificamente agora em setembro? Qual a lógica por trás disso? A questão central é essa resolução da CNRM, sabe? A intenção é clara: otimizar o preenchimento das vagas de residência médica no país. A realidade é que, mesmo depois dos processos seletivos principais, um número significativo de vagas acaba ficando ocioso. Isso representa não só uma capacidade de formação desperdiçada, mas pode até sobrecarregar equipes em alguns serviços, né? Entendi. Então, em vez de deixar essas posições vazias por um ano inteiro impactando tanto a formação quanto o serviço, a CNRM criou essa possibilidade de um ingresso adicional. Exatamente. E é fundamental frisar: este processo é exclusivamente para preencher as chamadas vagas ociosas, aquelas que foram identificadas pelas instituições participantes como não preenchidas no processo anterior. Não são vagas novas, são vagas remanescentes. Faz todo sentido. É uma medida bem pragmática, né, para aproveitar melhor a estrutura que já existe. E falando em pragmatismo e agilidade, o cronograma desse processo é, incrivelmente curto. Vamos às datas porque quem se interessar precisa correr. As inscrições, incluindo o envio do currículo, acontecem em apenas 2 dias, 11 e 12 de agosto de 2025. 2 dias? É um prazo curtíssimo mesmo, para decidir, preparar a documentação, se inscrever. Sim. E logo em seguida, a aplicação da prova objetiva, e já com divulgação do gabarito no mesmo dia, está marcada para o dia 17 de agosto de 2025. Cai num domingo, às 9 da manhã, horário de Brasília. Ou seja, menos de uma semana entre o fim das inscrições e a prova. É muito rápido. É um ritmo alucinante. Exige que os candidatos já estejam, minimamente preparados ou tenham uma capacidade de mobilização muito rápida. Sem dúvida. Continuando o calendário, o resultado da prova objetiva e da análise do currículo sai no dia 26 de agosto e apenas 2 dias depois, em 28 de agosto, já temos o resultado final com a convocação dos aprovados. Para quê? Para que o início nos programas de residência aconteça já no dia 1º de setembro de 2025. É realmente um processo desenhado para ser concluído em questão de semanas. Muito ágil. Impressionante. Agora, sobre o que está em jogo. Qual o alcance desse processo? Quantas instituições estão participando e quantas vagas estão disponíveis? Olha, considerando os 2 estados, Minas Gerais e Goiás, o edital lista 37 instituições participantes e juntas elas estão oferecendo um total de 111 vagas. 111 vagas para um processo extra. Nossa, parece um número bastante relevante. E como elas se dividem? Elas estão divididas entre as 2 modalidades principais. 26 vagas são para especialidades de acesso direto, o AD, né? Aquelas que não exigem residência prévia. E a maior parte, 85 vagas, são para especialidades com pré-requisito,
as R+. Interessante essa proporção maior para R+. E a variedade, como está? Dá para ter uma ideia das áreas contempladas sem ter que ler a lista inteira do edital? Sim, a diversidade é considerável. No acesso direto, no AD, encontramos vagas em áreas fundamentais como cirurgia geral. Tem opções em hospitais como Terezinha de Jesus, em Juiz de Fora, Hospital Público Regional de Betim. Clínica médica também está presente nessas instituições. Uhum. E além das bases? Temos ginecologia e obstetrícia, na UFO, lá em Uberlândia, medicina de família e comunidade em várias localidades, tipo Itumbiara, em Goiás, Governador Valadares, Alfenas, em Minas. Medicina de emergência aparece em locais de peso como o HC-UFMG em BH, a Santa Casa de Passos, o Hospital Risoleta Neves. Aí tem vagas até em oftalmologia e pediatria em diferentes cidades. Mostra uma boa capilaridade, né? Uhum. E nas 85 vagas de pré-requisito, as R+, imagino que a variedade também seja grande. Com certeza. Cardiologia, por exemplo, tem vagas em diversas instituições. Encontramos opções em várias áreas cirúrgicas, como cirurgia oncológica, cirurgia vascular. Áreas como medicina paliativa e neonatologia também têm múltiplas vagas distribuídas. Nefrologia, oncologia clínica. A lista é bem extensa, viu? E tem algum destaque interessante nessas vagas R+? Algo que chame mais a atenção? Olha, um ponto que salta aos olhos é a concentração de vagas em cirurgia do trauma. São 8 vagas ofertadas só no Hospital Risoleta Tolentino Neves, lá em Belo Horizonte, para uma especialidade R+ específica, né? 8 vagas numa única instituição num processo desses é bastante expressivo. Pode ser uma oportunidade única para quem busca essa área. Realmente, 8 vagas concentradas assim é notável. Mostra que essas vagas ociosas podem criar oportunidades bem específicas, né? E do ponto de vista prático, para quem está considerando essa corrida, quanto custa a inscrição e onde as provas podem acontecer? A taxa de inscrição, conforme o edital, é de R$ 240. Isso por programa ao qual o candidato desejar concorrer, tá? Se alguém quiser tentar mais de uma especialidade ou instituição, paga uma taxa para cada inscrição. Entendido, R$ 240 por inscrição. E os locais de prova, já estão definidos? O edital indica as cidades prováveis de aplicação da prova. Alfenas, Belo Horizonte, Goiânia, Governador Valadares, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia. Mas é importante ressaltar que a confirmação final dos locais e endereços exatos vai depender do número de inscritos e será divulgada pela ARENG depois. Precisa ficar atento às comunicações oficiais. Certo. Ficar de olho, então. E tem uma novidade sobre a comprovação de pré-requisitos para as vagas R+, que vale a pena mencionar, não é? Sim, uma atualização relevante. O edital deixa claro que vai aceitar o registro de qualificação de especialista, o famoso RQE, emitido pelo CRM, como documento válido para comprovar a conclusão da residência prévia exigida. E por que isso é importante na prática? Ajuda em quê? Isso pode simplificar a vida de muitos médicos, sabe? Em vez de ter que correr atrás do certificado de conclusão do programa de residência anterior, que às vezes demora ou tem burocracias, o RQE já registrado no Conselho serve como prova oficial. É um facilitador, especialmente considerando o prazo curtíssimo para inscrição e envio de documentos. Boa notícia, então. Menos uma possível dor de cabeça nessa correria toda. Ok, vamos agora mergulhar na estrutura da seleção em si. Como os candidatos vão ser avaliados? O processo é composto por 2 etapas, que somam um total de 100 pontos. A primeira etapa, com o peso disparado maior, é a prova objetiva. Ela vale até 90 pontos. 90 pontos! E a segunda etapa? É a análise curricular padronizada. Essa etapa vale os 10 pontos restantes e considera a trajetória do candidato conforme um modelo específico detalhado lá no edital. Certo, 90 na prova, 10 no currículo. Vamos focar primeiro na prova objetiva, que define a maior parte da nota. Como ela é? Ela varia conforme a vaga? Sim, a estrutura se adapta. O que é interessante é como ela busca avaliar conhecimentos distintos, né? Para as vagas de acesso direto, a prova é mais abrangente. São 60 questões de múltipla escolha, divididas igualmente entre as 5 grandes áreas: 12 de clínica médica, 12 de cirurgia geral, 12 de GO,
12 de pediatria e 12 de medicina preventiva e social, que engloba saúde coletiva e medicina de família e comunidade. Um formato clássico para acesso direto, testando a base geral, e para as vagas com pré-requisito, as R+. Aí a prova é mais direcionada. São 30 questões de múltipla escolha, focadas especificamente no conteúdo da área, ou das áreas, que servem de pré-requisito para aquela especialidade R+ desejada. Por exemplo, quem tentar cardio R+, vai fazer prova sobre clínica médica, que é o pré-requisito. Quem tenta cirurgia do trauma R+, faz prova sobre cirurgia geral. Bem lógico. Testa o conhecimento específico necessário para avançar na formação. Agora, tem um ponto sobre a classificação para a segunda etapa, a análise de currículo, que me pareceu particularmente desafiador. Como funciona o corte? Isso é talvez um dos pontos mais cruciais e que exige mais atenção estratégica dos candidatos, viu? Não existe uma nota mínima fixa para ser aprovado na prova objetiva. Para avançar para a análise curricular, o candidato precisa obter uma nota que seja igual ou superior a 50% da nota alcançada pelo candidato melhor classificado que está concorrendo à mesma vaga, mesma especialidade, mesma instituição. Peraí, como assim? Então a minha nota de corte depende diretamente do desempenho do meu concorrente mais forte naquela vaga específica? Não é só fazer, sei lá, metade da prova. Exatamente. É uma nota de corte relativa e dinâmica. Vamos a um exemplo simples para ficar claro. Imagina que para uma vaga de clínica médica no Hospital X, o candidato que tirou a maior nota na prova fez 80 dos 90 pontos possíveis. Nesse caso, todos os outros candidatos que concorrem àquela mesma vaga no Hospital X precisam ter tirado no mínimo 40 pontos, 50% de 80, para terem seus currículos analisados. Se o melhor colocado fizesse 70, a nota de corte seria 35. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. Não basta apenas ter um bom desempenho isolado. É preciso se posicionar bem em relação ao pelotão de frente da sua disputa específica. A competição fica muito mais direta e a nota necessária para avançar pode variar enormemente de um programa para outro. Que loucura! Precisamente. Isso torna a estratégia de prova e a avaliação da concorrência, mesmo sem saber quem são os outros elementos, ainda mais importantes. Uma nota que seria suficiente para passar num programa pode não ser em outro mais concorrido ou onde alguém teve um desempenho excepcional. Isso, somado ao prazo curtíssimo que a gente já falou, coloca uma pressão enorme na preparação, não é mesmo? Não dá para estudar mais ou menos. A preparação tem que ser certeira. Sem a menor dúvida. O estudo precisa ser altamente direcionado. Não há tempo para divagações. É focar nos temas mais prevalentes, treinar com questões no formato da prova da Arengue, que tem suas particularidades, e ter um método de revisão muito eficiente. Cada dia conta muito. De foco direcionado, especialmente com tempo curto, nos leva a pensar sobre as ferramentas de preparação. Para quem está nessa corrida contra o tempo, especialmente estudantes buscando otimizar cada minuto, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ter acesso a esse tipo de material focado e ferramentas que agilizam o estudo pode ser um diferencial enorme num cenário como esse, né? Com certeza. Recursos que permitem identificar pontos fracos rapidamente e revisar de forma ativa são valiosíssimos. E não podemos esquecer, claro, da segunda etapa, a análise curricular. São apenas 10 pontos, mas numa disputa acirrada definida por detalhes, esses 10 pontos podem fazer toda a diferença entre ser aprovado ou não. Bem lembrado. Como funciona essa análise, então? O edital fornece um modelo padronizado de currículo vitae, que deve ser preenchido e comprovado. A pontuação leva em conta aspectos da formação acadêmica, tipo monitorias, publicações, apresentações em congressos, experiência profissional, estágios extracurriculares, participação em ligas e outras atividades complementares relevantes.
É fundamental organizar toda a documentação comprobatória corretamente, seguindo as exigências do edital, para não perder pontos por detalhes formais, sabe? Aqueles 10 pontos não vêm de graça, exigem organização e atenção. Ou seja, não dá para focar só na prova e esquecer do currículo, mesmo ele valendo menos. Precisa dar atenção para as duas frentes, simultaneamente nessa corrida. Agora, só para dar um pouco mais de contexto, especialmente para quem talvez não seja de MG ou GO, o que são exatamente o PSU-MG e o PSU-GO? Quem são eles? Olha, o PSU-MG, que é o Processo Seletivo Unificado de Minas Gerais, é uma verdadeira instituição no cenário da residência médica brasileira. Organizado pela AREME e há muitos anos, ele é simplesmente o maior processo seletivo de Minas Gerais. Reúne dezenas de instituições, incluindo as grandes federais, como o FMG, UFO, o FTM, o FJF, e muitas outras, santas casas, hospitais de ensino, oferece centenas, às vezes milhares de vagas no processo regular. É uma porta de entrada importantíssima. Uma referência consolidada, então. E o PSU-GO é similar? A Serengol e a própria AREMIG, que traz sua expertise na organização. Ah, então a AREMIG está operacionalizando ambos os processos unificados, tanto em Minas quanto em Goiás, neste edital de segunda entrada? Entendi. Exatamente. A AREMIG é a entidade executora responsável por aplicar as provas e gerenciar a seleção para as vagas ociosas de ambos os estados neste edital específico. O PCU-GO também já congrega um número expressivo de instituições goianas importantes, como a Universidade Federal de Goiás, a UFG, e outros hospitais relevantes. Tornou-se um caminho fundamental para a residência médica no Centro-Oeste. Entendido. Fica claro o papel central da ARENG em todo esse processo. E falando neles e no edital, tem um aviso que o próprio documento martela bastante e que a gente precisa reforçar aqui, certo? Qual é? Fundamental. O edital é a lei do concurso, mas ele pode mudar. O próprio documento alerta é de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações, possíveis retificações, comunicados, convocações, tudo referente ao processo seletivo na página oficial da ARENG, que é www.areng.org.br. Ou seja, não dá para confiar só no que ouviu falar ou leu em algum grupo, né? Podem sair alterações de cronograma, mudanças em regras, detalhes sobre locais de prova, tudo pode acontecer e vai ser comunicado oficialmente por lá. A dica de ouro é: favorite a página da ARENG e cheque constantemente. Qualquer descuido pode custar a participação. Exato. Acompanhamento ativo e direto na fonte primária é essencial. Não tem jeito. Bom, acho que conseguimos cobrir os pontos nevrálgicos desse edital que pegou muita gente de surpresa, hein? Se fôssemos resumir os pontos essenciais, temos uma chance real e inesperada de começar a residência médica já em setembro, via processo da área MG para vagas ociosas do PSU-MG e PSU-GO. Isso. Com um cronograma extremamente apertado, prova já em 17 de agosto, exigindo agilidade e preparo focado dos candidatos. Muita agilidade. A seleção tem 2 etapas. Prova objetiva, valendo 90 pontos, com aquele sistema de corte relativo bem competitivo, baseado no desempenho do melhor colocado. E análise curricular padronizada, os outros 10 pontos, que também exige atenção aos detalhes. E repetindo pela importância. Preparação direcionada é chave, assim como o monitoramento constante e direto das informações no site oficial da AREMG. Não pode vacilar. É, sem dúvida, uma janela de oportunidade que pode mudar o rumo de muitos médicos ainda em 2025. Com certeza. E, olhando um pouco além deste edital específico, sabe? Essa iniciativa levanta uma questão interessante para a gente refletir. Essa tendência que parece ganhar força de termos múltiplas entradas para residência ao longo do ano. Como isso pode reconfigurar o cenário da formação médica e o planejamento de carreira no Brasil a médio e longo prazo? É uma boa provocação mesmo. Porque, por um lado, pode significar mais flexibilidade, né? Mais chances para os candidatos que não passaram no processo principal, uma ocupação mais eficiente das vagas, parece positivo. Mas, por outro lado, será que isso não introduz novas pressões? Talvez uma fragmentação do início da formação?
desafios logísticos para os programas receberem residentes em momentos diferentes do ano? Ou até mesmo uma dinâmica diferente na escolha das especialidades? Fica essa reflexão sobre os possíveis desdobramentos dessa mudança na organização temporal da residência médica aqui no país. Uma reflexão muito pertinente. O que surge como uma solução para um problema pontual, as vagas ociosas, pode acabar, gradualmente, redesenhando aspectos importantes de todo o sistema de formação de especialistas. Definitivamente algo para a gente continuar observando e analisando no futuro.